Esse texto que eu vou te explicar agora, você com certeza já deve ter lido, mas não conseguiu compreender o que de fato é um pobre de espírito. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso de número 3, que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque desses pobres de espírito, que é o reino dos céus, ou como diz Lucas, que é o reino de Deus. Então, o texto já nos mostra, através do escritor Mateus e também de Lucas, que a porta de entrada para o reino de Deus é ser um pobre de espírito. Agora, muita gente não consegue compreender, à luz das escrituras, o que é ser um pobre de espírito. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para te ajudar a entender esse texto. Como assim, pobre de espírito? Será que isso aqui tem a ver com questões financeiras? Será que pobre de espírito é alguém literalmente pobre, que não tem nada, alguém que não tem recurso nenhum, alguém que não tem uma casa boa? Será que é isso? Eu vou te mostrar dentro do texto, eu vou te mostrar à luz da Bíblia Sagrada que Deus, ele ama os pobres. Então, o primeiro texto que eu quero te mostrar está aqui em Salmos, de número 34, verso de número 6. Diz assim o texto: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Ou seja, tem vários textos na Bíblia que mostram que Deus é aquele que ouve o clamor do pobre, Deus é aquele que ouve o clamor do necessitado, Deus é aquele que ama os pobres. Agora, temos que entender, à luz da Bíblia Sagrada, o que é que Jesus está dizendo quando ele verbaliza essa expressão. Bem-aventurado, felizes são os pobres de espíritos, porque eles vão conseguir entrar no reino. Então a porta de entrada para o reino de Deus é ser pobre de espírito. E é exatamente isso que eu vou te mostrar. Eu fiz algumas anotações para não esquecer, porque a minha mente com certeza vai esquecer algumas coisas, mas eu quero te mostrar a seguinte questão. Primeiro, a definição da palavra pobre. No sentido original aqui do grego, a palavra pobre, ela pode significar o seguinte, ó. Ela significa mendigo absoluto. Segundo, alguém que não tem nada. Essa é a definição de pobre. Terceira definição, totalmente dependente de ajuda externa. Terceira definição de pobre. Agora a quarta, incapaz de se sustentar sozinho. Então, o que é ser um pobre? Ser um pobre é alguém que não tem absolutamente nada, que não tem a capacidade de sustentar-se sozinho. É alguém que depende de uma ajuda externa para sobreviver. Então, a definição da palavra pobre eu já te dei. Arthur, tudo bem, a definição é essa. Mas o que é ser pobre de espírito? Quando a palavra espírito aparece aqui no grego, o espírito que aqui está registrado, está se referindo ao homem interior, à sua pessoa interior. A característica desse homem interior deve ser essas que eu mostrei para você, da definição de pobre. Alguém que é um mendigo absoluto, ele é um pedinte, ele sabe que ele precisa. É alguém que não tem nada, é alguém que é totalmente dependente de uma ajuda externa e ele é incapaz de se sustentar sozinho. Dentro do contexto que Jesus está falando, que é um contexto extremamente espiritual, ele está dizendo o seguinte: ser pobre de espírito é: eu não tenho justiça própria. O homem interior entende que ele não tem justiça própria. Ele, de fato, não consegue fazer nada para ser aceito diante de Deus. Em segundo lugar, ele não tem mérito nenhum diante de Deus. Ele não tem mérito. Ele entende isso. O homem interior entende que ele não tem justiça própria, ele não tem mérito diante de Deus. Terceiro, o homem interior entende que ele não pode se salvar por ele mesmo. E em quarto lugar, ele entende que ele é completamente dependente da graça de Deus. Ou seja, o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é o oposto a alguém que é orgulhoso. O orgulhoso, ele se acha. O orgulhoso, ele entende que ele fazendo algo, ele vai alcançar posições diante de Deus. Então aqui, Jesus está falando de uma condição espiritual de total dependência. Ser um pobre de espírito é alguém que consegue entender que ele precisa
se curvar diante de Deus, reconhecendo que ele não é nada, que ele depende exclusivamente de Jesus, que as suas obras não conseguem lhe salvar, não há nada que ele possa fazer, que Deus vai olhar para ele e vai dizer, não, eu vou te salvar porque você fez esse ato. Não, o pobre de espírito, ele entende que ele é completamente dependente da graça de Deus. Então, a porta de entrada para o reino de Deus é ser alguém humilde, é ser alguém que se encurva diante da majestade de Deus. É alguém que entende, que tem a compreensão que o seu homem interior, ele é quebrantado diante de Deus. Ele é humilhado diante de Deus. Você sabia disso? Espero que você tenha entendido esse texto. Espero que eu tenha te ajudado na compreensão desse versículo que muita gente não consegue entender. E se eu conseguir êxito no meu objetivo de te ajudar, eu quero que você, por gentileza, me ajude aí, me seguindo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!